tema da nossa escola bíblica dominical hoje fala sobre preparação. Vou pedir que você abra em Lucas, capítulo 12. As classes, né, irmãos? Os jovens, as nossas crianças. Lucas, capítulo 12, versículo do 35 ao 38. Diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Irmãos, quem espera pela volta do Senhor? Você crê no seu coração que o nosso Deus vai voltar para buscar a sua igreja? Você tem isso no seu coração? Olha, eu creio que se eu não passar pela morte física antes, eu serei arrebatado, eu irei com o Senhor quando vier buscar a sua igreja. Então nós temos isso firme no nosso coração. Mas para que isso realmente aconteça, eu preciso me preparar? Ou ele vai vir buscar e não importa como eu estiver, de qualquer jeito ele vai vir me levar? Vai ser dessa forma, irmãos? Não vai. Preparação é um processo contínuo de fortalecimento da relação com Deus, buscando a santidade e o alinhamento com a sua vontade. Então, ele é um processo. Então, eu me preparo todos os dias? É dessa forma, irmãos? Ou eu me preparei hoje e agora, se o Senhor vier daqui a 10 anos, eu já estou pronto? Não, é um processo, dia a dia. Eu preciso entender, eu preciso me preparar. Já que eu não sei qual vigília ele virá, mas esse processo vai me fortalecendo dia após dia. É um caminho para estar pronto para enfrentar desafios, servir a Deus e viver de acordo com os seus princípios. Então, eu tenho que entrar nesse caminho, estar pronto para enfrentar desafios. Irmãos, durante a nossa caminhada, é algo simples? Ou a gente passa por muitos desafios? Eu tinha um amigo que falava muito: irmão, depois que eu entrei para a igreja, quanta prova. Mas não é bem assim, irmãos. Nós passamos por desafios. E essa preparação, irmãos, vai me firmar na fé, vai me fortalecer. O que pode acontecer quando você não se prepara? Você já viu um soldado, a preparação de um soldado que vai para a guerra? Ele não sabe quando vai ser a guerra, mas ele sabe que ele precisa estar preparado, não é verdade? Então, todos os dias não tem treinamento? Você não treina o soldado não treina todos os dias? O pessoal que já foi de quartel, sabe mais ou menos.
Irmãos, tem treinamento, não sabe quando vai ser a guerra. Mas ele tem que estar preparado e bem preparado. Porque não adianta você ir para a guerra sem preparação. Vai ter algum êxito? Você tem enfrentado alguns desafios? Tem, irmãos. Só eu. A gente passa por desafios. Irmãos, não são poucos desafios. Mas o meu nível de preparação da minha vida espiritual vai fazer uma diferença muito grande de como eu vou enfrentar, de como eu vou passar por esses desafios. Se eu não estiver preparado, eu vou sofrer muito mais. Sim ou não? Vou sofrer muito mais, irmãos. Agora, se eu estiver bem preparado espiritualmente, eu vou passar muito melhor pelos desafios, pelas batalhas espirituais. Irmãos, na nossa caminhada, nós passamos por muitas batalhas espirituais que nem enxergamos. Mas se eu estiver preparado, eu vou ter essa percepção. Opa, levantou-se uma batalha espiritual aqui. E para vencer essas batalhas espirituais na nossa vida, eu não posso estar de qualquer maneira. A minha preparação ela vai ser fundamental para o resultado final. Amém? Você concorda? Fica mais fácil, então, passar por esses desafios se eu estiver bem preparado espiritualmente? Por que nós estamos aqui nessa manhã reunidos? Só aqui à frente que falou? Irmãos, por que nós estamos reunidos hoje aqui? É uma preparação, nós estamos nos preparando. Imagina, eu sou crente. E vou ficar em casa. Hoje, escola dominical. Vou dormir mais um pouquinho. Irmãos, que preparação vai ser essa? Não é mais fácil você, depois do almoço, tirar um cochilo? Irmãos, domingo eu não abro mão. É o único dia que eu tenho que tirar um cochilo. Porque eu me sinto melhor no culto da noite. Estou me preparando para o culto, irmãos. Eu tiro um cochilinho, mas eu estou me preparando. Irmãos, então, se eu quero me preparar, eu tenho que estar na igreja. Eu preciso me fortalecer. Agora, se eu fico em casa, irmãos, quando chegar a noite, eu acabo... também não vou à noite, não. Tem sempre um imprevisto. Então, se eu tenho a oportunidade de estar no culto da manhã, eu já preciso garantir essa oportunidade. Eu estou em preparação. Há uma batalha espiritual ao redor. E se eu não perceber, ou se eu negligenciar, irmãos, isso vai fazer uma diferença na minha vida. Então a gente busca fortalecimento, irmãos. Essa preparação, eu estou aqui com os meus irmãos, porque isso me fortalece. Amém? Pedir a Aninha para passar. A importância da preparação. Não ser surpreendido. Você já foi surpreendido alguma vez com alguma coisa assim? Você fala, meu Deus, como eu não percebi. Quem pode ler para mim Mateus 24, 42 a 44? Quem pode ler? Olha a evangelista Adriana. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, se a gente soubesse, Jesus vai voltar no dia 10 de julho. Aí no dia 9 a gente corria, não, agora eu estou preparado. Mas Deus, ele é tão perfeito, irmãos, que não permite que a gente saiba. Porque ele sabe da necessidade, da importância que tem de estarmos preparados. Então, irmãos, é algo contínuo. Essa preparação,
é para a vida toda. E quanto mais eu me preparo, eu percebo que eu preciso me preparar mais ainda. Os dias são maus? São maus, irmãos. Se os dias são maus, a minha preparação precisa ser maior ainda. Eu tenho que ter essa percepção, olha, eu preciso estar bem preparado. A minha vida espiritual precisa estar bem fortalecida. Não ser enganado. Quem pode ler? Lucas 28, 21, 8. Irmãos, hoje a gente tem ouvido muita coisa aí, principalmente agora com a internet, né, irmãos? Depois que surgiu a internet, tem muita gente enganando. Irmãos, tem muita gente se autodominando aí com algumas funções e tem um montão de gente embarcando. Se eu não estou bem preparado na palavra, eu sou uma presa fácil? Irmãos, você é uma presa fácil. Você já observou que os enganadores têm um discurso muito bonito? Falam muito bem? Têm um forte poder de persuasão? Irmãos, eu aprendi uma lição. Cuidado com aquelas pessoas que chegam falando muito bem, articulando muito bem, porque ela não deixa você raciocinar. Então, se eu não estou preparado, eu sou uma presa fácil aos enganadores. E tem se levantado. Muitos usando o nome de Cristo, em nome de Cristo, em nome de Deus, enganando a multidão. Mas se eu estou bem preparado, irmãos, opa, tem algo errado aí. Não é verdade? Acontece. Pode falar, meu pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Zé Ricardo também, a paz do Senhor. O pastor está citando, né, dos enganadores, e há pouco ele falou sobre a oportunidade de estar no culto. Um dos enganos, né, que aparece hoje aí na mídia é que você não precisa de igreja, você não precisa de congregar, você não precisa de pastor, você não precisa de nada, você pode ser um cristão sozinho. E isso é um engano. Vou pedir a Aninha para colocar ali Oséias 6,4. Oséias 6,4. É 4,6? Então é ao contrário. 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, por falta de conhecimento, o povo está sendo destruído. Então, irmãos, eu tenho que estar atento. Isso que o pastor Marcos acabou de mencionar, esses dias eu vi uma pessoa falando muito mal sobre dízimos, sobre cultos, sobre oração. Aí eu fui tentar pesquisar um pouco mais. Irmãos, não era pastor nada. Era só influenciador. Era uma pessoa que estava querendo seguidores. Queria só número. Então é muito fácil uma pessoa chegar e falar, ó, você não precisa disso, não precisa daquilo. Quando encontro uma pessoa que já está fraca na fé, convence muito fácil. É o comichão nos ouvidos. Mas aí você precisa, dentro da palavra, confirmar aquilo ali. Será que é isso mesmo? Porque usa artifícios, usa até alguns versículos isoladamente. Mas, irmãos, o engano não pode tomar posse da nossa vida. Nós não podemos viver no engano. E o nosso esclarecimento é dentro da palavra de Deus. Amém?
Passamos por desafios e adversidades que precisam ser enfrentadas com fé e coragem. Ali em Efésios 6:10, o pastor Antônio pregou aqui no domingo passado, falando sobre as armaduras. Então, irmãos, vamos lá em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Deus ele disponibiliza todo um armamento para a gente guerrear. Então, imagina só, um soldado que vai sair à guerra. Na hora de sair à guerra, ele diz: não preciso de levar nenhum armamento, vou assim mesmo. Irmãos, qual a probabilidade dele ser atingido? Pois não, pastor, pode falar, depois eu continuo. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Efésios 6:12, dá para mim ali, por favor. Está no 10, vê se é isso mesmo. Nossa luta não é contra, mas contra principados, potestades, vê se é isso. Abre para mim, por favor. Isso. Esse é um dos grandes erros que os crentes cometem. É não entender esse versículo, porque esse versículo monta como são as estratégias de Satanás para a guerra. Você percebe que existe uma hierarquia, são 4 hierarquias, né, que simbolizam o mundo, são essas hierarquias que estão atuando dentro do mundo, e são divisões que vão atuando dentro das esferas espirituais. Os principados estão nas regiões mais altas, as potestades estão nos governos, os príncipes das trevas desse século estão na mídia, e as hostes celestiais são os dominadores, eles dominam a pessoa, o estágio final. Então, para lutar com isso, se você não tiver preparação, se você não tiver com discernimento, você não vai conseguir lutar, porque você não vai conseguir identificar qual é a atuação de qual entidade ou qual principado que está atuando e qual área que está atuando. Então, essa necessidade, é por isso que nós estamos aqui na escola dominical, que muitas igrejas abriram mão dessa necessidade, e uma coisa que eu sempre falo, que a igreja forte é aquela que tem a escola dominical forte. Então, a gente tem que ficar atento a isso, para essa necessidade que a gente tem para lidar com aquilo ali. Vendo que é real, esse mundo espiritual, ele é real. Nós vivemos numa batalha espiritual e eu preciso estar atento. Então, se Deus tem disponibilizado toda uma vestimenta, irmãos, eu tenho que fazer uso. Eu preciso colocar em prática, eu preciso entender, olha, eu tenho que estar com esse evangelho, ele precisa fazer parte da minha vida. Esse escudo. Então, todas as armas espirituais que Deus coloca à nossa disposição é para serem usadas. Todos os dias. Imagina se eu chegar e falar, olha, dispensa a palavra de Deus. Ou eu não preciso da oração. Irmãos, que preparação vai ser essa? No momento da batalha, tem aquele momento que ela fica mais forte. Eu não vou resistir. A palavra diz, para resistir. Então eu preciso entender, olha, essas armas espirituais, eu preciso usar em todo o tempo. Eu preciso estar ali entendendo que existe um mundo espiritual, uma batalha, e que eu tenho que estar atento.
como o pastor falou, com esse discernimento. Senão, irmãos, a gente não resiste, não. Não tem como resistir. Pois não, pastora? Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Hoje de manhã eu estava cantando um louvor lá em casa, que eu gosto muito, e é tão sério, né? Às vezes a gente se compromete em louvores e fala coisas que, às vezes, a gente depois não dá conta. Ele diz assim, ser reconhecido, marcado por transformações, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus, né? Então eu estava cantando isso e o Espírito Santo me deu um cutucão, né? Se eu sabia exatamente o que eu estava cantando, se eu estava realmente habilitada para a vida e para a morte com Deus. Esse morte pode ser uma perseguição que vai te matar e você não vai aguentar. Então, realmente, essa preparação é algo muito sério, porque a gente está aqui, irmãos, pode se levantar contra a sua vida, contra a minha vida, algo que realmente vem para nos abater, para nos entristecer, para nos matar, não é? Então, quando a gente louva, né, a gente canta e se compromete com coisas poderosas mesmo, palavras muito fortes, que a gente precisa estar preparado, irmãos. É tempo da gente não dá mais para brincar, não dá para perder tempo, né? Quando a gente fizer, né, uma declaração como essa, eu estou habilitado para a vida e para a morte, Senhor, porque eu ando contigo. Isso é muito forte, não é? Então, nessa manhã a gente está aqui assim dizendo, Senhor, estou me preparando. Para que momento a gente está se preparando aqui nessa manhã? Eu fico aqui pensando o que eu já teria lido em casa se eu tivesse ficado em casa. Será que eu já teria feito esse tanto de leitura que a gente fez aqui nesta manhã? Não é verdade, irmãos? Quando você fica em casa assistindo um culto, você pega a Bíblia e o pastor abre aqui, você abre lá? Ou a gente só assiste o culto sem Bíblia aberta, lavando a louça, aproveitando para bater uma roupa, já que fiquei em casa, mulher principalmente, né? A gente carrega o celular atrás da gente, bota na janela e vai lavando a louça. Então, realmente, a gente precisa prestar bastante atenção, o esforço que a gente tem feito para realmente ser esse servo preparado. Amém. Vai lá, Carrão. Por isso, diante disso tudo que o senhor falou, a pastora falou, nós temos que jejuar, ler a palavra e subir ao monte. Porque é muito bom quando a gente faz isso. A gente fica alterado das coisas. Entendeu? Fortalece, né, Carlão? Fortalece. Os elementos da preparação. Valeu. Né? Nosso irmão Carlos Machado acabou de mencionar. Oração. Nós falamos ali que quando nós comentamos que um soldado indo para a guerra, irmãos, quanto mais armamento para ele é melhor, porque ele vai precisar usar. E os elementos da preparação, irmãos, tem ali, ó, oração. Eu posso dispensar a oração na minha vida? Irmãos, como uma pessoa diz que você não precisa mais orar? Irmãos, a Bíblia diz para orar sem cessar. Eu preciso orar. Jesus orou? Irmãos, se Jesus orou, por que eu não vou precisar orar? Muito mais eu preciso. Só coloca para mim, Efésios 6,18, a gente já até leu. Só para a gente dar uma memorizada. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, como a oração nos faz bem. Não foi, pastor Marcos, um dia desse o senhor colocou até no grupo os benefícios da oração na vida de uma pessoa? Irmãos, você terá a oportunidade de conversar com Deus. Como isso nos fortalece, fortalece o nosso relacionamento com Deus. Isso precisa estar
na minha vida. Não tem preparação sem oração. Uma experiência com Deus. Irmãos, você orar aqui, daqui a pouquinho as coisas começarem a acontecer, você fala, meu Deus. À vontade, pastora. Irmãos, a paz do Senhor. É assim, é oração porque a gente pensa assim, eu vou orar e eu tenho que ficar só de joelho. Ou então eu só oro em pé, ou sentado. Não, oração você faz aonde você está ali e naquele momento você tem o seu momento também de tirar, de orar, de se dobrar, né? De falar com Deus. Mas, irmãos, eu estava orando com o Silvestre para a gente comprar um terreno. E o Silvestre ganhou, ele trabalhou, ele falou assim, olha, Marta, esse dinheiro que a gente está economizando, a gente vai comprar um terreno, em nome de Jesus. Mas a gente já vem orando há um bom tempo, pedindo a Deus uma porta para a gente comprar. Mas, irmãos, uma porta... Mas não tinha dinheiro não, irmão. Não tinha dinheiro não. Não tinha R$1 para comprar um terreno. E eu falava assim, Senhor... Ele orava comigo, a gente orava de joelho. Ele orava e eu estava do lado orando. Eu falava o amém... Mas sabe aquele amém assim, irmãos? Jesus, não tenho um centavo. No meu coração, eu falava assim mesmo com Deus. Senhor, não tenho um dinheiro para comprar esse terreno. Mas ele ali orando. Mas Deus estava me vendo falar com ele. E o Silvestre continuou orando, e eu continuava orando com ele. Eu falava, amém, Senhor. Tinha dia que eu queria mais, tinha dia que eu falava, ai, Jesus, essa oração de novo. Mas a gente estava ali orando nós dois, porque Deus nos conhece profundamente, não adianta. E aí passou-se um tempo, 1 ano, 2, 3, 4, e aí orando, e as coisas começaram a acontecer. Tudo começou a mudar, começou a aparecer o dinheiro, ele recebeu uma promoção, daqui a pouco o dinheiro que era aplicado rendia muito, e foi assim, foi crescendo. Quando eu percebi, irmãos, ele falou assim, Marta, o dinheiro chegou, vamos comprar o terreno. E aí eu falei, tá bom, vamos comprar o terreno, vai comprar o terreno. É mesmo, eu comecei a crer, porque eu comecei a ver. E aí eu comentei com a minha mãe e tal, e a gente ali naquela oração pedindo. Bom, apareceu vários terrenos, ele disse assim, eu quero comprar o terreno da casa da minha mãe. Eu falei assim, poxa, mas eu queria comprar o terreno do lado da casa onde que a minha mãe mora. E aí começou aquela oração, irmãos. Começou aquela oração e tudo, e agora vamos comprar. E aí, irmãos, chegou o dia que ele saiu para procurar terreno, eu não consegui achar. E um dia eu estava na cozinha com a Marília no colo, eu falei assim, Deus... Eu falei assim, irmãos. A panela, eu falei, Deus, olha, Silvestre saiu para comprar um terreno, mas o Senhor conhece muito o desejo do meu coração. Tinha um terreno do lado da casa do meu irmão Paulo. E eu falei, Senhor, aquele terreno ali seria tão maravilhoso. Aí falei com meu irmão procurou a dona não vendia, não sei o quê. Aí um dia ele saiu de novo para procurar. Aí eu falei assim, ó, Senhor, se aquele terreno for meu, o Senhor vai trazer aquela moça aqui hoje e ela vai me oferecer esse terreno. Irmãos, não deu 15 minutos. O meu irmão chegou e falou assim, Marta, sabe quem passou lá em casa hoje? Eu falei, quem? A dona Helena? Aí ele, isso. Ela disse que vende o terreno só para você. Irmãos, eu falei assim, Senhor, verdadeiramente o Senhor atende a oração. Apareceu outras pessoas que disseram assim, eu dou mais no terreno da senhora. Ela disse assim, não, eu já tenho uma pessoa para quem eu vou vender. Então, irmãos, a oração, ela move a mão de Deus. Não desacredite da tua oração. Pode levar tempo, mas o tempo de Deus é outro. Não esmoreça em você exercitar a sua fé, porque a oração te fortifica e te dá experiências únicas. Únicas, eu tive essa experiência, então Deus começou a trabalhar no meu coração. E assim, irmãos, você vai crescendo em oração. Não pense que a sua oração não está sendo ouvida. Deus vai realizar do jeito dele, da forma que é melhor para nós. Muitas vezes nós recebemos o não, mas o não é saúde, porque ele vê depois da curva. A gente não, a gente vê só agora.
Às vezes ele vai dizer sim, às vezes vai dizer espera, e às vezes vai dizer continua porque eu quero te dar uma experiência. Então, irmãos, não desista da tua oração. A porta, ela abre de verdade, ela move as mãos de Deus. Ninguém passou por isso, ninguém me contou. Nós passamos por isso, e desde então a gente aprendeu. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque Ele tem a melhor coisa para nós, aquilo que vai nos fazer crescer e nos fortificar. Amém, igreja? Ou diz não, porque eu tenho algo melhor para a sua vida. Isso acontece. Jejum, irmãos. Ali em Mateus 4 fala, né, que Jesus, após o batismo, seu batismo, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Se Jesus jejuou, você acha que eu não preciso jejuar? Preciso. Estudo da palavra. Irmãos, eu preciso estudar a palavra. Não só ler, mas a gente precisa estudar, tentar aprofundar, entender por que aquilo aconteceu. O que diz João 5,39, Aninha? Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãos, de forma alguma eu posso ignorar as escrituras. Basta ter minha Bíblia aberta no Salmo 91? Não, irmãos. Bíblia é para usar mesmo, irmãos. Usar bastante. Todo tempo tem que estar ali lendo, entendendo, buscando esclarecimento. Sim, pastor Marcos. Essa leitura que a gente faz, né? A gente está tratando de uma batalha, né, que a gente enfrenta. Então, diante das dificuldades, o Espírito Santo traz à nossa memória aquilo que nós lemos. Se nós não lemos, isso não vai vir à nossa memória, né? Se você está passando por um medo, o Espírito Santo vai te lembrar um texto que fala sobre medo, né? Se você está passando por ansiedade, ele vai te lembrar outro texto lá que está falando que a gente não deve andar ansioso, né? Então são as batalhas. Se a gente está enfrentando ali o adversário frente a frente, batalha dura, a gente sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Mas a palavra de Deus vai ser lembrada, o Espírito Santo vai lembrá-la ao nosso coração. Isso. E aí entra a meditação. Lê, se estuda e medita de dia e de noite. Irmãos, quando faz bem, né? Já entrou dentro do ônibus, aí você senta, fecha o olho, faz que está dormindo, mas você não está dormindo, e você está trazendo à sua mente aquilo que você estudou, aquilo que você ouviu. Fortalece. Ajuda nas batalhas espirituais. Faz bem para a sua vida, para a sua caminhada. Irmãos, faz bem. Agora, imagine se eu ficar outros pensamentos na minha mente, permitir que outros pensamentos, daqui a pouquinho, irmãos, aquilo domina a minha vida. Mas quando eu estou meditando, eu estou me fortalecendo, estou ajudando a minha preparação. A gente precisa ter esse hábito de meditar na palavra do Senhor. Adoração, ali em João 4:24, fala que nós somos o quê? Verdadeiros adoradores, né? Nós somos, o Senhor lhe procura os verdadeiros adoradores. Você se sente um adorador? Coloca, Aninha, então, para a gente ver. João 4:24, bem facinho. Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Porque nós somos verdadeiros adoradores. Nós adoramos em espírito e em verdade. Ajuda na minha preparação? Ajuda. Para adorar em verdade, só conhecendo a palavra. E comunhão? Aí desse eu vou pedir. Hebreus 10, do 24 ao 25, isso é importante.
E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, como é que eu vou me preparar se eu não participo dos cultos, se eu não exerço a comunhão? Irmãos, é bom viver em comunhão? Irmãos, como é bom vivermos em comunhão. E eu estava comentando esses dias, conversando, a dificuldade dos irmãos quando realizam uma festa. Irmãos, uma festa não dá para você convidar muita gente, porque sai caro. Mas nós, que somos da igreja, irmãos, a nossa vontade é o quê? Convidar todo mundo, porque a gente ama os irmãos e que a gente quer estar juntos. Aí conheci uma pessoa que não era da igreja e ela tinha direito a levar 100 pessoas no casamento. Não teve nem 50. Porque não era acostumado a viver em comunhão. Não tinha esse exercício, então não conhecia tantas pessoas. E a gente se reúne e a gente tem uma consideração muito grande um pelos outros. Não é verdade, irmãos? A gente olha para o outro irmão como um membro da nossa família. Faz bem para a nossa preparação. Quando nós estivermos no céu, como que será, irmãos? Vamos exercer a comunhão o tempo todo. Então, se eu não consigo praticar a comunhão aqui, se eu tenho dificuldade para estar juntos, a minha preparação está correndo risco. Bom dia, Igreja Paz do Senhor. A ovelha sozinha, ela fica um alvo fácil para o adversário, para o lobo, né? Então, necessita de ter comunhão. Então, você só fica alvo fácil do adversário da nossa alma, né? Quando o lobo vai atacar, ele escolhe a que está sozinha, né? Verdade. Se tiver lá o grupo de 100 juntos, fica mais difícil para o lobo, né? Nós fizemos uma campanha, o Ministério de Mulheres, né, Círculo de Oração. A gente fez uma campanha e fechamos sexta-feira na casa do Marcos e da Juliana. E entramos lá 3 semanas. As crianças, no primeiro momento, nos receberam assim, sabe, afastadas. Mas nós fomos 3 semanas. Aí ontem encontrei o Josué e o Levi, fora do contexto da casa deles. Aí eu falei para o Levi assim, e aí, você me conhece? Ele veio e abraçou no meu pescoço, né, e disse assim para mim, eu te conheço. Uma criança, né, irmãos? As irmãs estavam lá, sabem disso. Isso é comunhão com uma criança, estreitando laços com uma criança, que nunca mais vai nos ver com os mesmos olhos. De repente, nem nos percebia aqui, e nos percebe. Nós temos um café após a consagração. Quem frequenta sabe que a gente senta, ri, toma um café, né, Vilma? Que diferença que é aquilo ali. Da 10h30 a gente tem que ir embora fazer o café, a gente está ali de papo, conversando e perguntando, irmão, como é que você está? E a gente tem aquele momento ali muito especial. Então, irmãos, isso não tem preço. Isso é maravilhoso demais, né? E a gente vai se conhecendo. Nós tivemos o projeto de oração. Eu nunca tinha entrado na casa do irmão Wagner e da irmã Beatriz, né? E a gente ficou lá até tardão da noite, tomando sopa, rindo. E eu percebo que agora a gente se abraça diferente, por um momento de um jantar, né? Então, vale a pena, irmãos, a gente se esforçar para realmente manter e ir conhecendo aqui. É muito grande, somos muito, mas faça força para você conhecer mais o seu irmão, porque isso nos fortalece muito, né? Pessoas falam assim, você está sumida, só não vim domingo passado. Estou sumida, não posso ficar um domingo sem aparecer, que tem uma cobrança, né? Por quê? A gente vive em comunhão. Amém. Observar como Jesus ele critica a falta de comunhão, né? E num versículo que é tão distorcido, quando ele fala assim, olha só,
os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Esse versículo fala de comunhão, porque os essênios, eles se consideravam filhos da luz, né? Então eles viviam muito isolados, inclusive muitas traduções são graças a eles, porque eles se isolavam para traduzir. Mas Jesus critica isso. Ele fala, olha só, vocês são imprudentes, porque vocês não têm comunhão. E os filhos das trevas, eles têm comunhão. Vocês têm que aprender com eles. É necessário que a igreja mostre a comunhão dela para o mundo, não o mundo mostrar para a igreja. E a gente vai vendo o mundo e muitas das vezes a gente vai destoando das coisas que Cristo quer. Então, quem tem que ser o referencial de unidade, e não apenas de unidade, e unanimidade, falar uma mesma língua, é a igreja. O referencial tem que ser a igreja. E Jesus, ele critica, fazendo uma comparação, falando, olha só, está vendo aí, os filhos das trevas são mais prudentes que vocês. Por quê? Porque eles têm comunhão para as coisas erradas, e vocês que fazem as coisas certas não têm comunhão. Eu já ouvi pessoas mencionando o seguinte, né? Nossa, quando eu entrei naquela igreja, eu ganhei um abraço mas foi tão gostoso, um abraço diferente. Irmãos, essa é a nossa função, receber bem, praticar a comunhão e fazer com que todos se sintam à vontade. Jesus enfatizou a preparação. Na parábola das 10 virgens, o que ele falou sobre nessa parábola? Sobre preparação. 5 prudentes, 5 sábias, as que não levaram azeite. O que aconteceu quando o noivo veio buscar? Ficaram. Por quê? Faltava o azeite. As lamparinas se apagaram. Então Jesus, nas suas parábolas, irmãos, ele fala da importância de a gente estar preparado, pronto. Porque a vinda do noivo, ela é certa. Ela é certa e eu preciso estar preparado. Então esse processo de me preparar, irmãos, visando a volta do noivo. E quando ele vier buscar a sua igreja, irmãos, nós vamos com ele, nós vamos juntos, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Amém? Então, 5 prudentes, irmãs, 5 estavam ali, levaram seu azeite, a candeia estava acesa, as outras não tinham azeite. Faltou preparação. Sabiam que o noivo ia voltar e não se prepararam. E quando ele voltou, nada mais poderia ser feito. Não tinha mais o que fazer. Voltou, irmãos, o tempo de preparação é agora. Agora que a gente vive esse momento de preparação, esse processo. Porque é certo a volta de Cristo. Jesus enfatizou, quem mais enfatizou? O apóstolo Paulo enfatizou a preparação, ele falou em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele está falando de preparação? Tá, irmãos? Lá, ainda falando a Timóteo. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Está falando de preparação, preparado para toda boa obra. Quem mais falou? Apóstolo Pedro. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, já pensou em uma situação e alguém, olha, tem um crente aqui e pediram para você deixar uma palavra, fazer uma oração? Já aconteceu? Eu vi uma pessoa muito tímida, ela contando, né? Teve que passar por isso. E ela entendeu, irmãos, que ela precisava se preparar, que aquela timidez que ela tinha, né, ela precisava trabalhar em cima daquilo. Porque às vezes, irmãos, as pessoas recorrem a nós. Eu já vi perguntando, tem algum pastor aqui? Já vi. Mas se não tivesse o pastor, tem algum crente, tem alguém da igreja, alguém que possa fazer uma oração? Porque quando o cerco aperta, irmãos,
O ímpio, ele corre, ele recorre, porque ele também sabe da verdade. Ele só não pratica, mas ele sabe. Consequências da preparação. A preparação, ela vai culminar em quê? Em crescimento espiritual. Certo? Sim ou não? Então, se eu busco a preparação em todo tempo nesse processo, isso vai me ajudar. Isso vai culminar em crescimento para a minha vida. E esse crescimento, irmãos, ele vai me conduzir, o pastor Richardson falou agora há pouco, a discernimento. Eu vou ouvir, irmãos, e vou confrontar aquilo que eu estou ouvindo. Não, isso não está na palavra de Deus. Aí, abri lá um vídeo, alguém falando de oração. Não, não é isso que a palavra diz. Vou ser enganado? Não vou. Vai me trazer responsabilidade, essa responsabilidade com as coisas de Deus? Irmãos, eu vou ser um crente responsável. Aquele que se prepara, ele tem responsabilidade. Irmãos, aqui a gente vê tanta gente com responsabilidade, buscando com compromisso. Horário, nós temos horário. Irmãos, que hora nós começamos a escola dominical? Por que eu vou chegar às 9h15? Qual é o nosso horário? Quinta-feira, qual é o nosso horário? Domingo à noite, qual é o nosso horário? Por que eu vou chegar às 7h30, se eu estou em casa? Mas a gente tem responsabilidade. Estou preparado, porque eu tenho um horário de culto. Eu preciso zelar por esse horário de culto, irmãos. Pois não, pode falar, Silvestre. É que a forma que a gente vê o culto, né? O culto eu vou prestar para Deus. Eu não vou assistir um culto, né? Quando eu vou assistir, eu ligo a televisão no meio da programação, né? Eu vou prestar o meu culto. Não é o pastor sozinho. Eu estou ali para prestar. E eu começo a prestar o culto no horário. Conseguiram entender, irmãos? A gente vem prestar culto a Deus. Eu não venho assistir o culto. Olha a importância. Isso é responsabilidade, irmãos. Então, quando eu me preparo, eu preciso entender isso. Olha, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu tenho uma responsabilidade diante dos irmãos e da igreja. Se eu não tenho, irmãos, um imprevisto, se eu estou em casa e posso chegar no horário, eu preciso cumprir, eu preciso chegar no horário, irmãos. Porque aqui o culto começa no horário marcado. Amém? E se você observar, a gente procura sempre terminar dentro do horário. Fortalecimento da fé. Irmãos, quando eu passo aí pelos desafios, se eu estou bem preparado, irmãos, estou com a minha fé ali fortalecida. Não vou me abalar. Transformação interior. Irmãos, à medida que a gente vai nos preparando, você percebe uma transformação interior? Algo que começa de dentro para fora? A preparação que você tinha uns anos atrás e a preparação que você tem hoje gerou mudança na sua vida? Mudanças internas? E à medida, irmãos, que eu vou crescendo, à medida que eu vou me preparando, eu vou crescendo e essa transformação ela vai sendo visível. As pessoas vão olham para a gente e percebem essa transformação. Por quê? A semelhança com Cristo vai crescendo na nossa vida. Amém? Aconteceu com você? Você fica sendo reconhecido facilmente. Não precisa falar. Relacionamentos saudáveis. A busca por relacionamento saudável, ela passa a fazer parte da nossa vida. Irmãos, a gente vai se afastando dos conflitos e buscando relacionamentos saudáveis. Verdade? Você já foi uma pessoa conflitante? Uma pessoa que
buscava por conflitos em todo o tempo e hoje você preza relacionamentos saudáveis. Porque o perdão faz parte da sua vida, o amor, o respeito, o conhecimento da palavra. Então, você vai entendendo que, olha, eu preciso buscar relacionamentos saudáveis. E quando eu busco relacionamentos saudáveis, irmãos, tem coisas que a gente prefere deixar para lá do que fazer aquela confusão. Já viu aquela pessoa que não leva o desaforo para casa? E aí começa um conflito. Irmãos, nós fomos chamados para viver em paz. Amém? A paz, ela reina na nossa vida. Obediência. Irmãos, a obediência é uma obediência não só para cumprir regras. Não é isso? O que acontece lá no quartel? Você cumpre, você é obediente, porque se você descumprir regras, você vai ser punido. Mas essa obediência que a gente fala aqui, não é para cumprir regras, não é porque a gente vai ser punido. Porque a gente tem um coração voltado a Cristo. E aí fica fácil obedecer. Amém? Está dentro da nossa preparação? Assim, irmãos. Nós somos obedientes. A renúncia. Irmãos, uma das coisas difíceis no início da nossa caminhada é renunciar, abrir mão daquilo que a gente quer em prol daquilo que Deus tem para a nossa vida, que é muito melhor. Só que no início a gente tem essa dificuldade para entender. Então é uma luta grande em abrir mão, renunciar. Hoje, para você estar aqui, você renunciou a alguma coisa. Alguns minutos de sono, talvez deixou lá, igual a pastora Marta falou, uma roupa para lavar. A gente abre mão para fazer a vontade de Deus. E quem ganha com tudo isso? Não somos nós. E quanto mais eu exercito, mais fácil vai ficando. No início era muita dificuldade. A gente vai renunciando. Depois, irmãos, é naturalmente. A gente renuncia, abre mão e volta para casa, irmãos, com a palavra de Deus mais fortalecido no nosso coração. Que diferença faz? A gente vai fazer uma oração forte aqui, irmão. Quando a gente entende que essa troca que o pastor Richardson acabou de mencionar, ela vai nos fazer bem, irmãos, a gente não sente dor. Eu não canso, irmãos, eu sempre menciono, olha a dificuldade que eu tinha em vir à escola dominical. E não sei como, a gente ouviu o apito dali do templinho, né? E a minha mente doía, irmãos, era doído para mim. Doía abrir mão. Era batalha espiritual, né, irmão? Irmãos, aquela abrir mão, eu sentia dor, que para mim era algo terrível, tinha que estar ali no campo. Irmãos, e depois que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, que eu ouvi nitidamente, o que você está fazendo aqui, numa confusão generalizada? Irmãos, nunca mais eu fui, joguei bola domingo de manhã, não teve mais dor, ainda para completar o campo acabou. Então, irmãos, essa renúncia, não veja como algo pesado que está te fazendo mal. Mas às vezes no início leva um tempinho para a gente aprender, para a gente entender. Agora, imagina eu hoje com 28 anos de evangélico, sentir essa dor ainda? Irmãos, não pode não. Estou aí na preparação, estou me preparando. Estou me preparando para a volta do Senhor. Amém, glória a Deus. E a aproximação de Deus. Irmãos, essa minha preparação que vai me conduzir ao crescimento, vai me conduzir à aproximação de Deus.
Irmãos, quanto mais perto, quanto mais próximo de Deus, irmãos, mais parecido eu vou ficar. Quem vai ganhar com isso? Eu. Beneficiado? Somente eu. Somente aquele que se aproxima de Deus. Irmãos, e essa experiência a gente tem que buscar. Essa proximidade, a aproximação de Deus. É uma experiência espiritual que eu preciso buscar. Me preparando todos os dias. Eu quero me aproximar de Deus. E para me aproximar, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que obedecer, ter que buscar. Irmãos, e o resultado final é nosso encontro com Cristo. Não tem outro resultado. Quando eu me preparo, cumpro essas tarefas ali, vai culminar no embarque com Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja. Não tem outro resultado. Você pode dizer glória a Deus? Por outro lado, irmãos, a falta de preparação. Vamos ler, Aninha, Hebreus 5, 12 e 13. Não? Hebreus 5. Hebreus 5, Aninha. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Irmãos, se eu não me preparo, né? Sou crente, sou evangélico, mas se eu não busco essa preparação, o que vai acontecer? Eu vou estar estagnado ou vou retroceder. Eu preciso buscar esse crescimento. Sabe por quê? A falta de preparo, ela vai me conduzir à desistência. Vou caminhar. Na primeira dificuldade que eu tiver, o que vai acontecer? Vou desistir. Enfrentou dificuldade? Desiste, irmãos. Aonde eu preciso perseverar, aonde eu preciso entender que, está sendo travada uma batalha espiritual. Aí é o momento que eu desisto. Recuo. Vai me conduzir a negligenciar na fé. Vou. Aonde eu tenho que estar mais firme, eu começo a desacreditar. Aonde eu preciso mais colocar diante de Deus, né, eu recuo. O que acontece às vezes numa oração? Nem sempre é no nosso tempo. Na maioria das vezes não é no nosso tempo. Tempo de Deus. E aí eu começo a achar que está demorando. E começo a desacreditar. Começo a ter comportamentos negativos. Você já viu o povo de Israel? Saiu lá do Egito. No meio do caminho, o que eles começaram a fazer? Começaram a murmurar. Irmãos, a falta de preparo, a gente perde a perseverança e começa a murmurar. Ali, o povo queria que fosse do jeito deles. Nos tirou do Egito para morrer no deserto. E Deus já tinha feito, irmãos, muitos milagres. E eles ali começavam a murmurar. Eles não conseguiam entender que eles precisavam estar ali, fazer a vontade de Deus. Eles queriam fazer do jeito deles. Às vezes isso acontece com a gente, irmãos. A gente quer do nosso jeito. E aí nós idealizamos todo um contexto. Não vai acontecer do nosso jeito, irmãos. Nem no nosso tempo. Não é isso? Nós já ouvimos aqui uma vez que o fruto, ele está verde, ele está de vez e ele está maduro. Qual o fruto que você vai colher? Primeiro, o maduro. Vai aguardar.
aquele que está verde, ele vai madurar. A gente precisa aguardar. Então, irmãos, a murmuração, ela não pode fazer parte da nossa vida. Porque ela atrapalha a nossa preparação espiritual. Então, quando eu começo a murmurar e achar que as coisas têm que ser do meu jeito, estou colocando em risco a minha vida espiritual. Perda de valores e princípios. A falta de preparação, irmãos, eu vou estagnando, eu vou retrocedendo, e aí o que acontece? Os valores e princípios que até então fazem parte da minha vida, eu começo a perder. Não é isso? Vai entrando outros valores, como o pastor mencionou. Eu vou deixando me influenciar por outras coisas que eu estou vindo. Tem acontecido muito isso, irmãos? Perda de valores e princípios. A gente tem que estar atento a isso aí. Então, às vezes, a gente fala, mas é muito rigoroso. Irmãos, tudo aquilo que se trata da nossa casa, da nossa família, a gente tem que estar atento. Porque está ali no portão querendo entrar, valores diferentes, princípios, tudo elaborado pelo mundo. E hoje, irmãos, eles estão querendo colocar, né, na nossa vida esses valores do mundo que sejam aceitos de uma forma assim, como algo normal. O que é normal para a nossa vida está aqui na palavra do Senhor. Se não estiver aqui, não abra o portão da sua casa. Amém? Consegue entender, irmãos? Porque quando esses valores, né, entram, os valores bíblicos, irmãos, eles saem. Eles não permanecem. Então, irmãos, cuidado. Vou falar, pastor? Pode falar. Coisa rápida, assim, perda de valores. Eu, outro dia, pude assistir um amigo meu que já participou muito da evangelização, cristão ali firme, mas foi cedendo aos poucos. E outro dia eu pude participar, ver, né? Hoje ele acha que fazer uso de bebida alcoólica não tem mais nenhum problema. Então, é um retrocesso, é aquilo ali que o pastor colocou, né? Você está retrocedendo. Então, é uma perda muito grande quando você perde o contato com Deus, as outras coisas passam a ser normais, não tem nada a ver mais. Então, irmão, se eu não busco me preparar e crescer, eu corro o risco do que o pastor Marcos acabou de mencionar. Então, chega alguém e diz, olha, mas isso é normal, todo mundo faz. E aí você, daqui a pouquinho, está fazendo. E o engano, como a gente mencionou. Então, eu fico alvo muito fácil ao engano. Vamos lá, Ninha. Quais os obstáculos que a gente enfrenta à preparação? Distração. Gabriel, diácono Gabriel, quinta-feira aqui, ele pregou e ele falou de um aplicativozinho, cadê o Gabriel? Que consegue ver quantas horas ficou nas redes sociais. E ele descobriu que ele estava ficando muito tempo. E aí começou a se policiar. Irmãos, hoje nós temos ofertas de distrações muito grandes. Irmãos, está muito fácil. Eu sou de uma época que a nossa distração maior era ficar correndo com a bolinha na rua, uma bola de gude, uma pipa. Hoje você vê criancinhas com celular na mão, com internet. As criancinhas já sabem fazer assim, ó, irmãos. São muitas distrações. E ali aparece muita informação. Aí você quer levantar para fazer outra coisa, mas aparece outra coisa que você acha legal. Ainda tem os... Irmãos, se a gente não estiver antenado, buscando, somos presas fáceis, irmãos.
as distrações estão tomando o nosso tempo demais. Então, o tempo que deveria ser dedicado à palavra, irmãos, à meditação, está tendo outras distrações aí que estão tomando muito tempo. Os obstáculos, dúvidas. Irmãos, quando eu tenho dúvida, eu preciso buscar esclarecimento. Quem pode me esclarecer? De vezes a gente ouve alguma coisa, surgiu uma dúvida, compartilhe com alguém que você confie que possa te esclarecer. Às vezes a gente ouve muita coisa por aí. É bom tirar esclarecimento. Influências externas. Irmãos, é um obstáculo à preparação? Se eu começo, quem é que eu estou ouvindo? Quem é essa pessoa? Irmão, quem está falando, você tem que conhecer a vida daquela pessoa. Por que ela está falando aquilo? De onde ela vem? Nós estamos nos limitando somente ali, aquilo que está sendo dito ali. Mas quem é aquela pessoa que está falando? Qual é a credibilidade que ela tem? Irmãos, é muito fácil eu chegar e falar contra a igreja se eu não estou na igreja. Não é verdade? Se eu falo mal de um pastor, se eu não pastoreio. Mas por que ele está falando aquilo? Então, tem um histórico anterior. Nós não podemos nos limitar somente àquele texto ali. Tem uma história, tudo tem uma história. E eu acho muito grave a quem você segue. Qual a história de vida de quem você segue, de quem está falando, de quem você está ouvindo? Isso é importante para a nossa vida espiritual. O desânimo. Irmãos, o desânimo, eu preciso entender que ele é uma batalha espiritual na minha vida. Se eu desanimo, hoje eu estou muito desanimado, e se eu não reagir, se eu não busco reagir, irmãos, ele vai tomando conta da minha vida. Então, o desânimo é comum que ele bata a porta, mas não pode ser comum que eu abra para ele entrar. Consegue entender? Não tem preparação que resista ao desânimo. Então, eu preciso buscar. Estou desanimado, estou meio fraco. Irmãos, eu vou me aproximar de quem? De outro desanimado? Não, vou buscar uma pessoa que possa me ajudar. Mas muitas vezes acontece de eu desanimado procurar outro desanimado. Qual o resultado final? Irmãos, desânimo ao quadrado. Agora, se você buscar uma pessoa que está fortalecida, estou observando ali, Carlão, ali num grupo, pastor Richard, estou precisando de ajuda, vou me aproximar. E ali, irmãos, eu vou ser contagiado, não tem como. Por outro lado, irmãos, se eu buscar o outro desanimado, como é que é o assunto do desanimado? Você diz, irmão, estou pensando na igreja hoje não. Eu também. Isso, irmãos, vai relatar as dificuldades. Olha, vai ter aquele pastor lá hoje, ele vai falar um montão de versículos. Irmãos, vamos deixar para ir à noite. Aí à noite, irmãos, tem um jogo, tem alguma coisa. Não, e assim vai. E aí daqui a pouquinho, fica olhando para quem é o pregador. Irmãos, o pastor Marcos acabou de mencionar. A gente vem aqui para prestar culto ao Senhor. Independente de quem vai pregar, independente de quem vai louvar. Nós vamos prestar o nosso culto, é adorar. Amém? Procrastinação, essa palavra ali. Pastor, que palavra é essa? Irmão, você já viu aquela pessoa que deixa tudo para depois? Vou deixar para depois os projetos, irmãos, os projetos de Deus, da obra de Deus, e você vai, amanhã eu faço, amanhã eu vou no culto, não. Vem o início do ano, esse ano não vou perder escola dominical. E começa assim, irmãos, e vai deixando, ano que vem eu vou me dedicar mais. Estou pensando em participar da oração, mês que vem eu vou começar na oração. Não, isso é um obstáculo ao crescimento para a nossa vida, a preparação espiritual.
E aí fica difícil. Já estamos caminhando para o finalzinho, vamos lá. Parará. Dá para colocar lá de volta, Aninha? Inconstância. Vamos, daqui a pouquinho eu estou fervoroso, aí você encontra com a pessoa, ela, pastor, estou meio desanimado, aí daqui a pouco ela começa... Irmãos, a nossa linha é assim, né? Ela vai crescendo. Não pode ser inconstante. A Bíblia fala sobre isso. Meninos inconstantes. Não posso. Eu tenho que crescer, buscar crescer. Sugestões para preparação. Mostrar diligência ali, como a gente leu agora há pouco. Estar provado diante de Deus. Olhar sempre para o alvo. Nosso alvo é quem? Irmãos, às vezes, se eu começar a olhar para o lado, para as coisas que estão acontecendo, eu posso perder o foco? Eu perco o foco. E às vezes a gente começa a olhar e achar muitos erros, né? Isso discordar. Irmãos, nosso alvo é Cristo. Então eu venho aqui porque o meu alvo, o seu alvo, ele é Cristo. Prepare-se com o Evangelho, como está lá nas armaduras de Deus. Então eu preparo com o Evangelho. Eu preciso que o Evangelho faça parte da minha vida. Mantenha-se em oração. Ali em Tessalonicenses diz, orar sem cessar. Precisa fazer parte da minha vida em todo o tempo, irmãos. São os elementos que eu busco para o crescimento. E, partindo para a conclusão, a preparação é vista como um estado de prontidão para a volta de Cristo. O que acontece às vezes no quartel? Está todo mundo lá de prontidão, porque algo vai acontecer. Então, não pode esperar acontecer para começar a chamar. Aí você já fica, porque vai acontecer. É o nosso caso, nós estamos de prontidão. Você crê? Nós estamos de prontidão. Em qualquer momento, a trombeta vai soar. A preparação é um chamado à ação, à vigilância e à esperança na promessa de vida eterna. Você crê na promessa de vida eterna para a sua vida, irmãos? Vale a pena permanecer em prontidão? Vale a pena fazer um esforço? Sim, irmãos. Preparação na nossa vida espiritual nunca será demais. Você pode se colocar em pé, irmãos? Pedir, pastor Marcos, que possa estar orando por nossa vida espiritual. Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos pela palavra que recebemos para o nosso coração. Deus, essa palavra não será em vão, Deus, para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem ministrado a cada um de nós. E nós oramos, Pai, pela nossa preparação espiritual, Senhor. Como o atleta se prepara, Deus, como aquele que vai prestar um concurso, se prepara. Deus, como aquele que cuida da saúde, se prepara. Como cristãos, Senhor, nós queremos nos preparar todos os dias, queremos estar prontos, preparados, Senhor. Encerramos, Pai, esse estudo aqui falando sobre uma palavra muito importante, prontidão. Pai, que a nossa mente e o nosso coração estejam cada dia focados nessa verdade, Senhor. Que nenhuma distração, como ouvimos na quinta-feira, nenhuma distração ou pecado, Senhor, nos afastem dos teus propósitos, Senhor. Muito obrigado pela tua igreja estar aqui reunida, Pai. E nós não estamos aqui de brincadeira, Senhor. Deus, nós estamos aqui porque nós chamamos e entendemos a seriedade desse assunto, Pai. Muito obrigado e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa concluir, Senhor, produzir também coisas novas no nosso coração, Senhor. É a ação do teu Espírito Santo que vai nos mudar todos os dias e nós queremos ter um coração aberto para a ação do teu Espírito Santo, Senhor. Arranca da nossa mente, do nosso coração, todo sentimento que nos atrapalha, Senhor, que nos tira dessa visão, a poder no nome de Jesus, Pai.
a poder no nome de Jesus, Pai. Nós somos propriedades Tua, nós já fomos resgatados desse mundo das trevas, Pai. E não é nesse mundo que é o nosso lugar, Senhor. A nossa pátria é a celestial. E tudo que for contrário, tudo que contamina a nossa vida, tudo que é dardo inflamado do diabo, Senhor, Deus, anula em nome de Jesus, Pai. Repreenda em nome de Jesus. Nós somos libertos pelo nome de Jesus, Pai. Você pode dizer amém, querida?